Muito bom dia, Sr. Diretor-Geral. Pode ligar a sua câmara, por favor? Bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia. Não estamos ainda a ver. Sr. Diretor-Geral, nós vamos começar esta audição. Antes de mais, muito bom dia e agradeço a sua presença. E lembrava-lhe apenas a grelha de tempos para esta audição. A primeira intervenção é da Sra. Diretora-Geral, uma intervenção de 5 minutos. Depois os grupos parlamentares terão 3 minutos, e, portanto, são 6 grupos parlamentares mais o deputado único. Quer dizer que a intervenção nesta parte poderá chegar aos 21 minutos e depois a Sra. Diretora-Geral fará uma intervenção final de 10 minutos. Se não há nenhuma questão em relação a este entendimento, e se a Sra. Diretora-Geral estiver preparada, dou-lhe a palavra para começar a intervenção. Faça favor. Muito obrigada. Antes de mais, dou os bons dias aos senhores e às senhoras deputadas e relativamente à questão e ao tema que hoje venho aqui falar e o âmbito desta audição, vou desde já fazer uma breve retrospectiva daquele que é e daquele que foi o PAEL e qual o ponto de situação na presente data. Pronto, o PAEL teve como objetivo, é um programa antigo, teve como objetivo regularizar todas as dívidas dos municípios vencidas há mais de 90 dias, à data de 31 de março de 2012. O PAEL teve a sua regulamentação, era composto, à data foram considerados 2 grupos no âmbito deste programa de apoio aos municípios, que se concretizava na concessão de um empréstimo para pagamento dessas mesmas dívidas, e esses 2 grandes grupos tinham a ver com a situação financeira dos municípios em causa. Para efeitos de acompanhamento e análise das candidaturas apresentadas pelos vários municípios a este programa, foi à data constituída uma comissão de análise que integrava, entre outros representantes, a Direção-Geral das Autarquias Locais e a própria ANMP do lado das autarquias. Volvidas que foram todas as análises e candidaturas, foram financiados e contraíram empréstimo 103 municípios, 25 municípios de candidaturas apresentadas ao subprograma 1 e 78 candidaturas ao subprograma 2. Em termos daquela que é e daquele que foi o trabalho da DGAL neste programa, para além, obviamente, da instrução técnica e do apoio à Comissão ao nível dos projetos, das candidaturas, da análise das candidaturas, durante 5 anos após a assinatura do contrato, a DGAL, ao nível daquilo que eram o orçamento e os documentos provisionais dos municípios que se candidataram ao programa 1, tinha a incumbência de fazer uma apreciação técnica que devia acompanhar toda a apresentação. Quando o orçamento era apresentado na Assembleia Municipal, tinha que ir acompanhada desta apreciação técnica. Envolvidos que foram passando desde 2012, quase que estamos desde a concessão dos primeiros empréstimos até à presente data e considerando o 31 de dezembro de 2020, o ponto de situação ao nível dos projetos que foram financiados é o seguinte: temos 63 municípios que já amortizaram a totalidade do empréstimo contraído junto do Estado e, por esse motivo, nos termos daquilo que a lei determina, estão desonorados de todas as obrigações que tinham ficado subjacentes aos seus planos de ajustamento. Temos 37 municípios nos quais o plano está suspenso, e está suspenso ao nível do cumprimento de um dos normativos e nos termos daquilo que determina o número 6 do artigo 6º e o número 7 da Lei 43/2012, e temos somente 3 municípios com planos ativos.
sendo de ressalvar que um desses municípios tem um plano ativo, mas que foi ele inserido no âmbito do novo programa do Fundo de Apoio Municipal. Logo, não está, as condicionantes são as condicionantes do FAM e não as condicionantes do PAEL. Relativamente a estes 3 municípios e naquilo que são os montantes, quer contratados, quer em dívida à data de 31 de dezembro destes municípios, os 3 municípios cujos planos estão em vigor têm neste momento uma dívida ainda têm uma dívida de 29,6 milhões de euros, isto do total contratado de 39,7. Basicamente, Sr. Presidente, era isto a minha primeira introdução. Eu sou muito sucinta. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Acho que se situou no tempo que estava previsto. Muito obrigado. E dá a palavra agora aos grupos parlamentares. Começamos com o Partido Socialista. Não, é o Partido Socialista que vai começar. Não houve requerente. Estivemos a acertar isso, aliás, a proposta. Eu, Sr. Presidente, eu acho que isto é no assunto para a mesa de coordenadores e, obviamente, o microfone fechado isto será discutido, obviamente, em 7 mesas de coordenadores. Estivemos quem? O deputado parlamentar do PSD. Caro colega, se eu começarei a audição, mas isto é assunto para a mesa de coordenadores. Obviamente que houve requerimento. Foi apresentada uma proposta, foi votada pela Comissão e, de acordo com o regimento, aquilo que compete é iniciar-se a audição pelo grupo parlamentar requerente, Sr. Presidente. Mas eu iniciarei a audição, deixando, obviamente, isto... Mas eu dou-lhe, desculpe lá, colega, eu dou-lhe toda a liberdade para colocar, naturalmente, para colocar o assunto onde entender e dar-lhe a explicação. Mas gostaria que não fosse assim tão rápido nas apreciações, faça a intervenção, já protestou e naturalmente que depois dar-lhe-ei na reunião de mesa e coordenadores todas as explicações que, aliás, já demos no início da reunião. Sr. Presidente, está de microfone ligado, eu fiz as considerações do microfone desligado para não sujeitar... Tudo bem. Então, mas eu não tenho nenhum problema com o microfone ligado ou desligado, porque isso nós sabemos. Nós tivemos... Bem, nós não vamos continuar com este tipo de discussão. Faça favor, faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Resulta claro da intervenção da Sra. Diretora-Geral os propósitos e os fundamentos para o início, a apresentação e o início de um programa de apoio, dito de apoio à economia local, mas que servia sobretudo para os municípios regularizarem um volume considerável de dívidas que tinham determinadas entidades ou um conjunto de entidades e que de alguma forma sobrepesavam na sua atividade financeira, limitando também a sua capacidade de intervenção nas áreas que lhe estavam consignadas pelas competências próprias de cada um dos municípios. Posto isto, e admitindo, sem conceder, que os propósitos do programa eram propósitos louváveis, cumpre analisar um conjunto de análise, de regras que estavam estabelecidas pelos regulamentos do próprio programa e que, no nosso entender, ao dia de hoje, vão para além daquilo que é suposto ter como o respeito absoluto relativamente à autonomia do poder local. Pois bem, e refiro-me à necessidade que o programa deteve para consignar um conjunto de receitas diretamente dirigidas ao cumprimento da satisfação do reembolso dos créditos contraídos perante o Estado ao abrigo deste programa. No nosso entender, ao dia de hoje, é possível concluir que houve um conjunto de municípios que tiveram capacidade de satisfazer esses créditos contraídos perante o Estado, recorrendo não só, mas também para além das receitas provenientes daquilo que estava estatuído como obrigatório
nos regulamentos que constituíam o PAEL e constituem o PAEL, recorrendo a outras receitas, sendo elas correntes ou extraordinárias. Na verdade, aquilo que aconteceu é que houve um conjunto de municípios, e há um conjunto de municípios, que foi satisfazendo os créditos contraídos perante o Estado com recurso a outras receitas que não aquelas provenientes, nomeadamente, por exemplo, do IMI, ou do aumento para a taxa máxima do IMI. E a questão que o grupo parlamentar coloca em tese, porque o legislador somos nós e, obviamente, a pergunta que nos cumpre fazer aqui, colocar aqui, é se a senhora Diretora-Geral não entende que o objetivo cumprido é razão bastante para, na opção do legislador, haver uma desoneração relativamente aos critérios obrigatórios, ditos como obrigatórios na letra da lei. A nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aquilo que nos interessa é a satisfação do cumprimento do objetivo. E se esse objetivo é cumprido por via da angariação de receitas, de outras receitas, para nós não há razão para a necessidade da aplicação da obrigatoriedade de recurso a receitas que, nomeadamente, oneravam diretamente, para concluir, diretamente e em muito as famílias, nomeadamente através da aplicação da taxa máxima do IMI. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata a Sra. Diretora-Geral de Autarquias Locais, doutora Sónia Ramalhinho. Sra. Diretora-Geral, como é do seu conhecimento, a lei deve ser geral e abstrata. A lei não pode ser pontual, não pode ser concreta, não pode ser, portanto, como nós costumamos dizer, uma lei com fotografia. Neste contexto, mas não só, repito, mas não só, nós temos a obrigação de saber, com um certo grau de pormenor, tudo aquilo que nos propomos legislar. Daí o Grupo Parlamentar do PSD, em sede de trabalho de especialidade do projeto de lei do Partido Socialista, que pretende alterar as regras de enquadramento do PAEL, ter sugerido a audição da DGAL. Como sabemos, a iniciativa legislativa em apreciação prossegue dois objetivos. Por um lado, flexibilizar as regras do PAEL, introduzindo a possibilidade dos municípios, em vez da aplicação da taxa máxima do IMI, poderem aprovar medidas alternativas com idêntico impacto que se concretizem em receita efetiva. E, por outro lado, o segundo objetivo, perdoar, amnistiar, as palavras são minhas, obviamente, todos aqueles que têm ou possam vir a ter processos sancionatórios por violação das regras do PAEL. O objetivo não é, portanto, ajudar os autarcas, o objetivo, claramente, do nosso ponto de vista, e com respeito por opinião adversa, é amnistiar os prevaricadores. Ora, a Sra. Diretora-Geral, considerando as atribuições da DGAL no âmbito do processo de acompanhamento e monitorização do PAEL, é sobre a primeira parte do objetivo, é sobre o primeiro objetivo que iremos colocar questões e não sobre a segunda parte. As perguntas são simples e fazemos por duas ordens de razões. A primeira é porque a exposição dos motivos da iniciativa legislativa não fornece esses dados, não está obrigado a fazê-lo, mas também nós não conseguimos obter esses dados por via da pesquisa do site da Direção-Geral de Autarquias Locais e aqui, admito, por imperícia própria. A Sra. Diretora-Geral já respondeu a 3 das 5 questões que lhe tínhamos para colocar. Já nos disse quantos municípios aderiram ao PAEL, nos 2 programas, também nos informou quantos municípios já liquidaram completamente os empréstimos contraídos ao abrigo deste mesmo programa, também nos disse quantos municípios procederam à suspensão do programa de ajustamento financeiro, nomeadamente ao abrigo do artigo 254 da Lei do Orçamento de Estado de 2017, e também nos disse quantos municípios continuam no PAEL e, portanto, presumimos das suas palavras que são apenas 2, o que a Sra. Diretora-Geral não nos disse, e nós questionamos agora, é quais são
os 2 municípios que ainda continuam no PAEL. E a segunda pergunta que lhe temos para colocar, das 5, porque 3 já foram respondidas, é destes municípios, ou se algum destes 2 municípios que pedimos a identificação, se estão ou não, por força do PAEL, obrigados a aplicar a taxa máxima do IMI. Muito obrigado. Muito obrigado, colega. Nós não temos mais nenhuma intervenção. O colega José Maria Cardoso, por dificuldades técnicas, mas que nos acompanha online, e digamos, dos outros grupos parlamentares, mais ninguém mostrou interesse em intervir, de maneira que eu pedi outra vez à senhora Diretora-Geral que respondesse às questões que foram colocadas, e o somatório das intervenções dá 6 minutos, senhora Diretora-Geral. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Começando pela questão do grupo parlamentar do PS, se considero que o objetivo é cumprido, ao fim e ao cabo, com a existência de medidas alternativas de arrecadação de receita. Isso é algo que foi uma opção do legislador e, obviamente, existindo a receita, aquele objetivo certamente é cumprido, porque o intuito aqui é, efetivamente, aquele alcançar dessa receita para fazer face também a despesas e, ao fim e ao cabo, contribuir para o equilíbrio das contas dos municípios. Como referi, trata-se efetivamente de uma opção do legislador que, aliás, já está espaldada noutros diplomas em que, efetivamente, noutros planos de ajustamento e noutros diplomas de ajustamento financeiro, que, entretanto, saíram, nomeadamente ao nível do FAM, em que é possível, através do município comprovar que consegue alcançar os mesmos fins por via de outra receita que não as taxas máximas, tal possibilidade está plasmada na lei, como disse, a opção do legislador. Relativamente às 2 questões do grupo parlamentar do PSD, os 2 municípios que têm ainda programas em vigor são Santa Combadão e Lamego. Santa Combadão, entretanto, amortizou também, já no corrente ano, o empréstimo, deixará de estar ao abrigo do programa. Relativamente ao terceiro, e apenas como complemento, não obstante não ter sido questionado, é o município que está no FAM, que é Vila Real de Santo António. Quanto à aplicação, os municípios estão obrigados a cumprir com aquelas que são as obrigações legais que estão respaldadas no diploma e na Lei 43. Penso que terei dado resposta às questões. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Acho que agradeço-lhe a intervenção e as respostas que deu. Nós terminamos por aqui esta audição. Agradeço-lhe a presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia.